Bom, vamos lá. O processo é um dos mais simples que existe, de verdade. Isso aqui pode ser feito em literalmente qualquer lugar. É ancestral, é primitivo. Usa basicamente todo tipo de carne vermelha e às vezes até porco. Fica melhor com carnes vermelhas, melhor de paladar, tá certo? Senão você vai basicamente fazer bacon de outra forma. Esse é para ser uma conservação de carne, o jerked beef, que dura muito tempo. Quanto tempo dura o jerked beef? Até ele estragar. Parece bobo, né? Mas não. Você vai fazer uma conservação, ele vai estar desidratado dentro de um pote e enquanto ele estiver lá e não pegar água, tá tudo certo. A hora que ele molhar, ele estraga e você perdeu tudo. Tá certo? O que você tem que fazer logo depois que você preparar tudo, que a gente terminar, é fazer a conservação adequada e a gente vai mostrar para você aqui. Vamos começar com carnes já cortadas para bife, tá? Essa carne aqui tem uma característica, ela tem que ter o mínimo de gordura possível. Dá uma olhada nesse bife aqui, ó. Patinho, coxão mole, coxão duro, qualquer carne que seja com essa densidade, que nem precisa ser a carne mais cara do mercado, tá? Bora lá. Vamos empilhar ela aqui, ó. Só para fazer um pouco mais rápido, tá? Todos os bifes mais ou menos do mesmo tamanho. Por que é legal deixar tudo do mesmo tamanho, tá? Na hora de cortar. A hora que você for colocar eles no varalzinho, eles vão se acomodar melhor e eles vão assar de forma mais uniforme, tá? Então você coloca eles assim, mais ou menos tudo do mesmo tamanho, aí a gente corta tudo de uma vez para facilitar a nossa vida. Olha aqui, ó. Tá? Bora lá cortar? Então vamos lá, vamos tirar essas pontas aqui só para deixar eles mais igualzinho, tá? Também vai secar, mas vamos lá. Vamos começar a cortar aqui o que a gente vai precisar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso trabalho, ó. Basicamente vai ficar tudo dessa forma, tá? Uma tira de mais ou menos 12 centímetros, 5 milímetros de espessura por 3 de largura, tá? Nossa, esse nem deu pra ficar muito certinho. Não deu. Mas não tem muito problema, porque geralmente isso acaba em um acampamento, tá? Um dia de sobrevivência, uma pessoa é capaz de comer isso aqui tudo. Porque ele é muito usado em camping, em excursões, enfim. É uma conserva que, além de ser nutritiva, ela é muito saborosa. Eu acho que essa é a questão. Eu já tô salivando só de olhar para ela, porque a gente já conhece, né? Então, eu já tô imaginando ela pronta. Mas vamos lá, com paciência a gente chega lá. Agora, a gente vai ter dois caminhos para escolher. Um mais rápido e um mais longo. Vamos começar falando desse caminho aqui, que é o caminho mais curto. Nele, você está em meio a uma emergência. Por exemplo, acabou a energia, sua geladeira está inteira descongelada e você precisa conservar a carne com uma baita de uma urgência. Então você vai pegar isso daqui, vai temperar e continuar o processo. Correto? Automaticamente. Ou, às vezes, nem temperar. Você simplesmente bota ela lá para secar. Esse aqui é o processo mais longo, onde você vai gourmetizar o processo. Você vai submeter ela a um pouco mais de cuidado e de tratamento. Ou seja, preparo prévio. Você está preparando ela, não tem uma emergência, não acabou a luz. Entendeu como funciona? Você tem gás e calor disponível, então dá para você fazer com mais calma. E esse aqui é o mais rápido. Tá certo? Então vamos seguir pelo caminho mais longo e fazer isso daqui ficar delicioso. Aqui está a nossa vaca
totalmente fatiada, tá? As fatias estão todas mais ou menos iguais. Isso significa que ela vai assar por igual quando entrar ali no calor, correto? O que a gente vai fazer agora é aplicar um conservante prévio aqui. O que é esse conservante prévio? Teoricamente, sal. Ele é a base de sal. Só isso? Não. Ele é a base também de açúcar. Nós vamos colocar sal e açúcar aqui dentro e depois vamos colocar isso aqui para reservar por pelo menos um dia até 2 dias. O que vai acontecer é que essa carne aqui já vai começar a desidratar, porque tanto o sal e o açúcar são conservantes, mesmo antes dela ir para o calor. Entendeu como funciona? Não? Eu vou mostrar. Agora, meus amigos, é um momento de bastante atenção. Você que já cozinha há algum tempo vai ver o que eu vou fazer aqui e vai falar: nossa, ele pesou a mão no tempero. Eu vou fazer essa carne muito mais temperada do que eu faria normalmente. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, nesse potinho, eu vou colocar alho desidratado. Um bom tanto de alho desidratado. O alho é um conservante natural. Ele impede bolor, tá? O sabor é forte e é por isso que eu vou colocar aqui dentro, junto do alho, um pouco de pimenta calabresa, tá? Não muito, porque ela costuma continuar ardendo depois que você come, tá? Então, vamos colocar só um tantinho para poder dar um paladar gostoso. Dá uma olhada aqui. Ela já é bem flocada, mas o que a gente quer é um pozinho que vai impregnar naquela carne toda. Bora lá? Isso é outro baita conservante. Folhas de louro secas, tá? Eu vou colocar aqui dentro e vou macerar junto. Tá? Vamos aplicar isso aqui agora, aqui na nossa carne, tá? Vamos espalhar bem essa mistura. Alho, louro e pimenta calabresa. Qualquer um já percebeu que ficou bem forte de tempero, né? Mas esse é só o começo. Vou passar aqui dentro. O próximo passo, pimenta do reino. Saca a quantidade. Uma baita quantidade de pimenta do reino. Aqui, curiosamente, eu costumo colocar sal mais normal, tá? Para a quantidade de carne habitual que as pessoas fazem em casa. Eu não exagero mais ou menos aqui não, tá? Uma quantidade para ele ficar bem temperadinho só. Porque vocês vão ver que quando ele começar a soltar água, ele também perde um pouco desse sal. E o último ingrediente é esse aqui, ó, açúcar mascavo. Esse é o ingrediente secreto dessa receita. Vocês vão perceber que depois da aplicação do açúcar mascavo, ela vai ficar absolutamente vermelha. Isso mesmo. A carne vai ficar muito mais vermelhinha, como se tivesse colocado um coloral ou alguma coisa para dar sabor. Vamos ver? Quanto açúcar eu vou pôr? Bastante. Mostra aqui, raposa. Ó, é bastante açúcar, tá? O açúcar, assim como o sal e outras coisas que nós colocamos aqui, é um baita conservante e ele também ajuda muito na desidratação. Depois disso, ele desaparece. Então, se você é diabético como eu, pode ficar tranquilo que na hora de assar, esse açúcar aqui vai meio que todo se dissolver e desaparecer na receita, tá? Não vai ficar doce. A pimenta não deixa ficar doce. Ó, bastante colherada a gente colocou aqui. Dá uma olhada a quantidade de tempero aqui. Agora presta atenção aqui. Tá relativamente seco, não tá? Dá uma olhadinha aqui, raposa. Tá bem seco. Inclusive o pó tá até se misturando sozinho.
tá? Eu vou dar uma misturada nele. Quando eu terminar de misturar, ele já começa a soltar água. Vamos ver? Olha só. Quando ele começa a pegar o sabor e a cor, ele já começa a mudar e pegar uma cor de carne muito mais forte, muito mais vermelha. Em pouquíssimo tempo, ó. E ele já começa também a ganhar brilho. Esse brilho, não se engane, é água saindo, tá? A água que ele já começou a desidratar só com essa quantidade de açúcar que a gente colocou ali. O que a gente vai fazer agora é espalhar ele aqui, ele já está bem misturado, ó, tá? A gente vai espalhar ele aqui, do jeitinho que ele está aqui, e vai levar para a geladeira. E eu vou deixar isso aqui na geladeira, a geladeira aberta, desidratando, soltando o açúcar e pegando gosto por 2 dias. Sim, daqui 2 dias nós vamos voltar aqui, abrir isso aqui, ele provavelmente vai estar todo cheio de água, tá? E a gente vai fazer finalizar a receita a partir daí. Mas basicamente um preparo de longo prazo, se o que você faz sem estar apertado porque acabou a energia, é esse aqui. Vai ficar extremamente saboroso. Finzinho de tarde. Vamos continuar nossa produção de conserva de carne, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo a fumaça saindo ali? Pois é, isso é lenha de frutíferas que nós conseguimos para poder fazer a defumação, tá? Sempre que você for defumar uma carne para conservar, é melhor você usar lenha de frutíferas porque elas não têm resina. Outras lenhas você tem que ficar escolhendo ou pagando absolutamente caro. Essa daqui é parte lenha de goiaba, parte lenha de pitanga, tá? Pitanga, aquela frutinha, tá? Ela vai fazer uma fumaça bem forte que vai defumar pra gente. A gente já fez um teste com os salames, tá? Que estão aqui. Eles também estão em cima do fogão e estão secando. Já vão entrar também na nossa lista de carnes em conserva para uma situação de crise. Mas agora, ó, eu estou colocando bem aqui, atendendo o pedido dos inscritos, que eles queriam que a gente fizesse uma preparação de um jeito que todo mundo pudesse fazer. Daria para fazer no forno, mas eles queriam um nível apocalipse de preparação. Então a gente está vindo fazer aqui no fogão a lenha, no aberto, para todo mundo ver. É uma espécie de moqueação, tá? Como esses episódios são meio que de bastidor, eu não vou ficar editando muito, não, pensando em belezura. Eu vou fazer metendo a mão na massa, tá? Então basicamente é isso aqui, ó. Fogo, fumacinha vai saindo ali, sempre nessa altura, tá bem levinho, tá vendo? Eu tô com a mão bem perto aqui. Nunca vai sair dessa temperatura porque eu coloquei uma pilha de madeira reta assim. Então elas vão queimar por muitas horas. A hora que a gente for colocar a preparação aqui, eu aviso vocês, tá? Bora lá, deixa eu esperar o fogo pegar e a gente continua e volta para nossa confecção de jerky beef. Vamos lá? Vamos colocar a nossa carne para dormir aqui no relento, nesse calor que tá aqui. Eu acredito que tá muito baixo, porque ó, eu consigo ficar com a mão aqui tranquilamente, é um calorzinho, tá? E é aqui que a gente vai fazer a nossa conserva, ok? Bora lá? Espeto de churrasco padrão, tá? Vai entrar aqui em cima e vai ficar aí a noite inteira. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui as carnes, já ir colocando elas aqui, todos os bifinhos. Você deixa eles bem juntinhos ou separado? Eu vou deixar separado? Pouquinho separado só, para a fumaça poder pegar em todos, né? Eu imagino que seja a melhor posição. Nunca fiz desse jeito, já vi fazerem, mas nunca fiz desse jeito. Eu vi ele ser feito em grandes varais, assim, um varal enorme, sabe? Mas nunca direto no fogo e tudo mais. Era um varal com várias camadas de
de carne, assim, de andares de carne. Dessa vez, assim, é a primeira vez que eu vou fazer. O interessante aqui é que não tem gordura, tá? Então ele não vai ter aquele pinga-pinga de gordura, fogo, nem nada do tipo. Raposa, Oi, vamos ver se tem alguém aí ligado nos Paranauê. que Paranauê? A luz está ligada aqui em nós. Ah, Desliga um pouco. desliguei. A imagem mudou, certo? Certo. Alguém aí sabe por que eu estou fazendo isso? À noite, agora é umas 9 e pouquinho. E com as luzes baixas e meio apagadas? Alguém faz ideia do porquê que eu estou fazendo isso ou não? Você faz essa coisa? Eu não. Então eu vou te dizer. Eu estou fazendo isso esse horário e vou deixar a noite toda, porque lá pelas 6h30, 7 horas, 8 horas, as moscas e os pernilongos e os bichinhos desaparecem. É por isso que eu estou fazendo isso agora com pouca luz, porque eu não vou ter incidência de inseto nenhuma nesse horário. É meio lógico isso aí, tá? E fazer no inverno também tem essa vantagem. Eles vão dormir mais cedo e parando de sugar o nosso sangue. Então, com pouca luz, você gerencia melhor o negócio todo aqui. Garoto esperto. Agora, só para dar uma incrementadinha, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar serragem e toquinho de frutíferas e vou jogar aqui, ó. Daqui a pouco a fumaceira começa e isso daqui vai ficar tinindo de manhã cedo. Ó, um monte de serragem, casquinha de árvore, ó. Sem nenhum componente de resina, nem nada. Nossa receita já tá lá há mais ou menos 1 hora, tá? De hora em hora ou a cada 2 horas, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é serragem de árvores frutíferas comprada, tá? Quando você vai fazer defumação de verdade, aquela defumação para você ter paladar mais gourmetizada, você vai usar isso daqui para gerar a fumaça necessária, tá certo? Numa situação de sobrevivência, isso daqui é totalmente dispensável. Você vai fazer com a lenha que você tiver, com a madeira que você tiver, com, enfim, qualquer coisa, tá certo? Agora, se você puder caprichar, vale a pena. Isso daqui não é muito caro e vale muito no paladar do que a gente vai fazer. Até o cheiro dela é melhor. O que eu faço? Eu molho um pouco, tá? Ela tá úmida, ela já tá úmida há um tempo. Eu vou vir aqui, ó, e vou reabastecer o calor com essa serragem aqui. Olha o que vai acontecer. Você vê a fumaça subir automaticamente e esse negócio vai ficar 1 hora queimando aqui, tá? Ó. E a fumaça vai pegando na nossa carne, tá? Um punhado desse aqui é quase nada, tá? Rende muito isso daqui. Ó. Vamos esperar que daqui a pouco a fumaceira vai subir. Olha aí. Cara, eu não creio nisso. Ah, tem um tempo, eu tô acordado, sempre alerta e operante. Olha o pezinho tocando Iron Maiden aqui, ó. Tô vendo. Não dá pra pôr o celular pra despertar, não? Sem chance nenhuma disso acontecer. Por quê? Tem uma teoria que diz que os celulares estão todos programados com mini explosivos para matar um monte de gente quando a Grande Guerra começar. Então eu não ando mais com essa merda, de jeito nenhum.
Ainda mais colocar no bolso da calça, assim, pro bagulho explodir minhas partes, assim, eu não quero. Tô fora. Mas eu também não quero abrir o olho e eu sei que você tá gravando, então eu tô só esperando. Você não tem noção de como tá gostosinho aqui do lado do fogão. Tá quentinho, né? Tá quentinho, tá uma delícia aqui. Quer a Tô cobertinha, então? Eu não tinha pensado nisso, agora eu vou sair pra pegar uma, só porque você falou. Só porque você falou, vai que eu durmo, né? Então, Vai que, né? é. Ó, posso pôr um banquinho também, você estica o pé. Não, banquinho não, não. Aqui tá bom, assim. Mas eu não acredito no que eu tô vendo. Ô, Márcio! Mas olha isso! Ô, acorda! Não creio. Não creio. Ô, você dormiu aí? Eu tô acordado. Ah, tô vendo a carne que torricou tudo. 4 horas da manhã. Você tá aí ainda. Márcio. Mo. Que é, mulher? A carne queimou. Ah, ferre-se a carne. Ai, não acredito. A pessoa tá... Olha só. Dá uma olhada, mira. Você vai ficar aí? Eu vou dormir, eu não vou vir mais aqui, já cansei. Esse lugar está absolutamente delicioso e quentinho. Eu acabei de colocar lenha lá. Eu tô Então, vendo tá a de fumaça. boa. É isso aí, fumaça. Só fumaça. Só, né? Uhum. Tá bom, boa noite. Essa é a melhor conserva de carne que existe, tá? Vou ensinar para você agora como é que você vai armazenar isso daqui, tá? Você vai pegar um vidro, esse aqui, vai, põe um vidro, tá? Aí o espeto vai quebrando e colocando lá dentro do vidro, ó. Os pedacinhos de jerque. É pra pôr no vidro, não na boca. O vidro ainda é o melhor lugar para você armazenar. Bem seco mesmo. Aí você vai tirando e colocando no vidro, tá? Ó. Não é complicado, não. Tá todo mundo vendo que metade tá indo pra sua boca. Pra sua barriga. É porque é ruim. Café da manhã dos campeões. Isso é bom demais, né? A ideia é fazer 3 quilos de carne assim e outra metodologia para outra. Mas eu acho que eu vou mudar um pouquinho os planos agora. Vai ser difícil ficar aqui na sua cozinha com esse negócio ali em cima olhando para mim. Mas tudo bem, né? Ó, esse aqui é um erro, ó, tá vendo, ó? Olha aqui, esse aqui é um erro, quebrou, tá vendo? Então... Mas
Eu põe no vidro. Ó. Aí é só tampar, colocar na prateleira. Dá like. Tchau.